Inspirei os meus versos no caminho, na beirada do rio em desafio, lavadeira de roupa. Este é o projeto História e Arte na Escola de Luiz Carlos Pinheiro. Histórico em poesia que conta a história de Grajaú, de Porto da Chapada, a cidade do Senhor do Bonfim do Grajaú. De 1811, com a chegada de Antônio Francisco dos Reis, a 1900, com a Guerra do Leda. Eu sou poeta Luiz Carlos Pinheiro. Não teria sentido não gostar da lua da gente, a beleza por trás da catedral, o namoro na praça, o sucesso. Ser criança, a gente brincar, a nossa fé na infância. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo e o meu melhor amigo é o meu amor. A gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa de ser criança, a gente brincar, a nossa fé na infância. Obrigado. Eu fiquei tão maravilhado que eu vou recitar uma poesia para vocês. Uma poesia que eu fiz. Foi muito difícil de fazer essa poesia, onde eu disse assim: eu vi uma coruja em riba de uma cancela, eu passei uns 30 segundos olhando para a feiura dela, mas quando eu me olhei no espelho eu vi que eu era mais feio do que é. Então, o título desse trabalho, que é um trabalho meu nome é Luiz Carlos Pinheiro, sou poeta, músico, cantor, tocador e mestre da cultura. Chama-se de Porto da Chapada, a cidade do Senhor do Bonfim do Grajaú. O nome de Grajaú é cidade do Senhor do Bonfim do Grajaú. Então eu digo assim: corri mundo, transpus serra, sou soldado dessa terra, fiz a paz a minha luta. Nesse mundo de tormento, minha arte é instrumento e a viola, em sentimento, faz o meu dia mais feliz. Fui passado, sou presente, sou um filho resistente, boiadeiro dessa estrada, desse sertão de Chapada, onde a água entrou seu canto no regato da poesia. Eu sou o poeta Luiz Carlos Pinheiro e é com grande satisfação que estou aqui na Escola Valtemir Luz, tá? E parabenizar a nossa diretora Jaqueline, né? Por ter nos aceitado de fazer esse trabalho aqui junto com vocês. Onde eu digo: a volta do mundo é grande e a volta que o mundo dá, tira pingo e bota ponto para tudo Deus ajustar. Aqui eu conto a jornada, como surgiu o Grajaú, a beleza da Chapada. A vida corria serena, cantava o juriti, em flores o bacuri, o piqui e a mangaba. No verde intenso da mata surgiu uma vila, aqui de nome Porto Chapada. Hoje está tudo avançado, o mundo é modernizado, é assim que a coisa andava, se viajava embarcado naquele tempo atrás, a vela tocado a vara ou em lombo de animais, para ir daqui para ali, ouvindo de lá para cá, para uma carta viajar. Diante aquele cenário, com um ano ou dois chegava, cruzando verão e inverno nas mãos do destinatário, para vocês verem como era a dificuldade naquele tempo. Era só mata, isso aqui era só mata, entendeu? E tudo tinha que viajar montado ou a pé, então tudo era dificultoso. A terra verde florida, com belezas naturais, a Serra Negra sorrindo, com belos mananciais, dois rios sempre cantando, o Mearim e o Grajaú, sempre alegres navegando. O século era o 18, o ano 1798. O Brasil precisava explorar do sertão à beira-mar. E para tanto veio a carta lavrada por Dom Diogo. Assim começava um jogo. Dom Diogo Martim de Souza Teles de Menezes
no Império bem conhecido, sempre indo daqui para ali. Foi governador e capitão, general no Maranhão e também no Piauí. Então, esse Dom Diogo, ele foi um cara que foi destinado a fazer uma carta para se cumprir que aqui em Grajaú fosse descoberto, que fosse criados novos momentos aqui, que aqui era só mata, e eles queriam também explorar, saber se aqui tinha ouro, saber se aqui tinha pedra preciosa, né? Por determinar a carta, viagem de exploração de terras ainda virgens, até Goiás e Pará, nessa grande incursão tiveram suas origens Grajaú, Carolina e Riachão. Para vocês que não conhecem ainda, Carolina e Riachão são duas cidades aqui próximas a Grajaú também, que surgiram na mesma época por conta dessas bandeiras. A carta ditava a ordem de explorar o Brasil e, carregado de coragem, se registra aqui um alferes, aos 11 dias do mês, era março, e se chamava Antônio Francisco dos Reis. Viu aqui a terra exata para seu projeto montar? Um povoamento iniciou entre Mata e Lajeiro. Ali logo começou e chamou Porto da Chapada, lá onde hoje é o Limoeiro. Dali seguiu o rio abaixo, entre ataques com flechadas, protegidos por grossos couros, do gado lá da Chapada, dormindo pouco e comendo da natureza o alimento, e Deus guiando a jornada. Nesse dito rio acima, muitas pedras impediam da navegação a passagem, e o alferes acertou, conseguiu o Rio da Glória, rio abaixo ele chegou, até o Porto Vitória. Rumando para a capital, foi recebido e louvado, pois conseguiu o grande feito do sertão à capital naquele tempo passado, pois achou um novo rumo e voltou homenageado. Armou com seus comandados, aconchego para as famílias, ficou tudo organizado, casas novas e mobílias. Mas nem tudo é só glória, veio um golpe brutal para mudar aquela história. Os moradores ali, nativos daquele chão, era tribo Piocogé, Timbira da região, e temendo aquele povo, para eles tudo era novo, agiram sem ter perdão. Queimaram todas as casas, carregaram os mantimentos, mataram os moradores naquele brutal evento, escaparam somente 6. Um foi Francisco dos Reis, por não estar no momento. Então, vocês perceberam que Grajaú se iniciou em 1811 com a chegada de Francisco dos Reis. Mas em 1814, aqui do lado de cá, habitavam os índios Piocogés, e eles mataram aquele povo que fizeram aquele povoamento, o primeiro povoamento em Grajaú, lá na beira do rio, lá no Porto Limoeiro, né? Ali o sertão se lutou, depois de grande tragédia, quase nada ali restou. E em 1916, existe o pão e a miséria. Não sei dizer que foi certo. Outro bravo continuou e o povo voltou para a festa. Valentim Fernandes é o nome que fez brotar das ruínas, a grandeza mutilada. O massacre não virou sina, empunhou o facão e enxada, continuou em labuta, desenvolveu a Chapada. A Chapada prosperava de forma exuberante, no deslizar das canoas, com a força dos vareiros, surgiu um novo Eldorado, e no apoio dos vaqueiros, grande criação de gado. Vaqueiro, alegre aboiando, naquela verde campina, o gado ali aumentava. Depois de tão triste sina, o comércio prosperava, com gente de todo lado, o mundo tira e ensina. A nossa beira de rio precisaram de oração, e ali na Cidade Alta, em ato de devoção, para esquecer o tempo ruim, foi fundada a capela do Nosso Senhor do Bonfim. Nesse mesmo tempo passado, onde se planta e consome, canoa subia e descia, a Chapada mudou o nome, parece ter mudado a sorte, novidade vinha e ia, virou São Paulo do Norte. Aqui já era parte de uma grande região. Pastos Bons já era nome para tal circunscrição. Por aqui se encontrar pasto nativo o bastante para o gado solto criar. Para relatar a grandeza de mata, rio e gado, 3 figuras principais: vaqueiro, índio e vareiro.
engrandecem o passado, nesse sertão altaneiro, tudo tem que ser lembrado. Ou seja, as figuras importantes na formação cultural de Grajaú foi o vareiro, que empurrava as canoas, o índio com sua cultura tradicional e manutenção, e o vaqueiro, né? O vaqueiro que veio criar gado nessa região. O índio na sua cultura da caça e pesca vivendo, a natureza em moldura sempre sendo preservada, como até hoje o índio ainda preserva as nossas áreas, né? Em cenário expressivo, com ternura e sem maldade, por nosso irmão primitivo. Lá vem, é o vareiro, homem seminu de roupa, luxo, amores e dinheiro, nosso desconhecido guerreiro, falou o Raimundo Guará. Foi na vida injustiçado, vivia pobre, ao Deus dará. Ou seja, o vareiro ele trazia muita riqueza para o Grajaú. Ele ia em Vitória do Mearim, ele viajava 100 léguas, aproximados de 100 quilômetros, 600 quilômetros, e ele ia empurrando essas canoas daqui até Vitória. Daqui eles levavam a malva, levavam o coco, levavam caça, peles de animais. Grajaú tinha muitos animais, onças, muitas coisas. E naquele tempo tinha um comércio enorme de pele de animal. E de lá eles traziam o sal e outras, o querosene principalmente, que era para acender lamparina e outras coisas. Sal, querosene, cutelaria é machado, é falcão, é enxada, essas coisas eles traziam de lá para cá. No aboio dos vaqueiros, a natureza sorria, sentindo o cheiro do gado, a vida pinta e copia. No quadro da natureza, do sertão, real beleza, de tão nobre serventia. O vaqueiro também, ele enriqueceu essa região todinha, Grajaú. Até hoje, Grajaú ainda é um grande produtor de gado, um grande produtor de bezerro. Vieram irmãos nordestinos, livres da escravidão, lá viviam acorrentados pela seca do sertão. Coragem tinham de sobra e começaram a criar gado aqui no nosso sertão. Não tivemos a cultura da chibata e capitão. Aqui na nossa chapada não registra escravidão. Terra de muitos vaqueiros, engenho, povo ordeiro, orgulho do nosso chão. Eu quis dizer aqui que aqui em Grajaú nós não tivemos, professor, a cultura da escravidão. Aqui se registram, não se registra a escravidão propriamente dita. Aqui tem poucas famílias de negros originários ainda da África, né? Quase não se vê. Nós somos um pouco bem miscigenado, mas entre nordestinos, né, que vieram ser vaqueiros na região, e com os indígenas, né? Então assim é formado o nosso sertão do Grajaú. Diante de tal sistema, Campina, Traquejo, Arreio, Chapada, Aboio e Poema, no quadro Por Deus Pintado, a natureza sorria, vaqueiro aboiando e gado, nos versos da poesia. Assim formou a chapada do nosso rico sertão, Barros, Moreira, Leda, Mourão, Rodrigues, Viana, Nunes, Martins e Jorge, Costa, Carvalho, Silva, Mogéia, Assunção, Dias, Macedo, Nava, Pinheiro, Pacheco, Arruda, Lima, Guará e Falcão. Essas são as famílias mais conhecidas em Grajaú. São muitos os comandantes, mas ainda os comandados. Desculpem se eu mentir, não lembrei bem o passado de alguma família importante, todas com o seu valor precisavam ter sido lembradas. E assim foi se formando um verdadeiro Eldorado, gente de foice, enxada e machado, outros do pasto e do gado. De Vitória do Mearim para o sertão, tinha o chefe de canoa, o vareiro e o patrão. Comércios já instalados, tudo tinha e vendia. O rio com majestade, tudo ali conduzia. Já era grande a chapada, o rio virou estrada, aquela sonhada um dia. O movimento era intenso, comboio de animais, burros, cavalos, jumentos. Imagina a correria para conduzir os produtos, era para mais de 300 levando mercadoria. O sul do Pará e o norte do Goiás era nós que abastecia, de cutelo, pá e enxada, chamados cutelaria. Tecido, louça, querosene, o sal vinha em abundância, principal mercadoria. Aquela Grajaú antiga, que ainda era São Paulo, pertencia a Pastos Bons, mas pelo seu resultado,
A história que ressalta. Foi segunda em importância, primeiro Aldeias Altas. Dia 29 de abril de 1835, o Porto virou comarca. Para melhorar o destino, com Militão Bandeira Barros, não precisou luta armada, e o Grajaú se chamou Vila do Senhor do Bonfim da Chapada. Tem uma curiosidade aqui, professora Jaque, é que se comemora a data do aniversário de Grajaú em 29 de abril. Tá? Em 29 de abril, o Grajaú passou a comarca, passou a vila com o nome de Vila do Senhor do Bonfim da Chapada. Então, um vereador, em umas pesquisas que eu vi na Câmara, nos livros de atas, um vereador instituiu esta data de 29 de março e lá erroneamente até escreveu, está lá escrito no livro de atas, como a chegada de Francisco dos Reis. Enérgico desbravador, sendo culto de natureza, sem medalha de doutor, recebeu a patente de juiz e delegado, também administrador. Mantinha em sua casa, tudo bem organizado, uma boa biblioteca e, escolhidos os momentos, reunia com senhores para debater os assuntos e adquirir conhecimentos. Esse Militão Bandeira Barros, ele mantinha uma biblioteca na casa dele, naquela época de 1830 a 1840, onde ele tinha essa biblioteca e todas as tardes ele reunia com várias pessoas da cidade de Grajaú para eles estudarem, para eles debaterem assuntos, entendeu? Esse movimento curto de importância nacional ilustra qualquer nação, desde os tempos antigos, e para educar com palavras, o ilustrado Militão fundou a Roda de Amigos. A esse movimento eles colocaram o nome de Roda de Amigos. Na Roda de Amigos se encontrava física, química e geografia, matemática, história, filosofia, gramática, sociologia e artes. Para todo assunto um fim, um pouco de astronomia, ciências, português e latim. Militão teve bravuras pelo Maranhão afora, teve ao lado dos cabanos com espírito de vitória e, sem reparar para a sina, foi defender nossos limites para as bandas de Carolina. Ou seja, Militão ele se destacava também na parte militar. E quando o Brasil tentou se tornar república, nessa mesma época, teve uma revolta dos cabanos, chamada cabanagem, que era ali para o lado de Caxias, e ele foi para lá, para essa revolta. E depois ele reuniu 200 homens aqui também, pelo que eu li na história dos livros que eu li, e ele foi até Carolina, porque queriam transformar Carolina, Grajaú, isso aqui tudo que fosse parte do Goiás. E ele foi um dos que foi defender que não, que teria que continuar o Maranhão. Militão Bandeira Barros, do Partido dos Independentes, da comarca de Pastos Bons, homem enérgico e forte. Foi grande proprietário de terra, recurso e gado, grande líder. A vila ia crescendo cada dia que passava. O rio virou estrada, que tudo se adquiria ali naquela chapada, do fósforo ao vestuário, até a seda importada. Onde tudo vai crescendo, tem de tudo um pouquinho. De bom senhor é ladrão, tem político interesseiro e gente de todo lado, comércio para ter dinheiro e cofre para ser roubado. Grajaú crescia muito e quando cresce muito na cidade vai aparecendo esses tipos de pessoas também maléficas, né? Tudo aqui ia mudando, cercado, gado, curral, casas grandes e pequenas, quinta grande para animal. E veio a necessidade, naquele exato momento, passar de vila a cidade. O século ia virando, já éramos bela cidade, prefeito, delegado, padre, tinha casas com eira e beira, bodega, lojas e feira. Aqui fala um pouquinho da luta politiqueira. Casa com eira e beira. Se vocês passarem em algum lugar e vocês verem uma casa com uma moldura assim abaixo das telhas, essa moldura ela denotava o poder econômico que aquela pessoa tinha. Se tinha somente uma moldura, era eira. Se tinha duas, era eira e beira. A pessoa era mais rica. Ali denotava o poder econômico daquela pessoa que morava naquela casa. Da luta de Militão com a família Moreira, continuou no sertão a arenga do momento, e bastava um empurrão ou fala mal colocada para logo fechar o tempo. Nós tivemos aqui um tempo muito negro, de muitas brigas políticas, muitos crimes, né? Muitos crimes de morte também. Liberal e conservador, dois partidos consagrados por dois grupos de políticos lutando pelos mandatos, Militão e os Moreiras. A luta era ferrenha.
com mortes para cada lado. Na hora da sua passagem, no leito cruel da morte, exclamou bem, Militão: eu morro com a tristeza, nesse mundo sem porteira, de não deixar um herdeiro para me vingar dos Moreira. Moreira era o adversário político dele. Ao que respondeu um rapaz ainda muito bem jovem, piauiense de nascença, falando com liberdade: preocupe não, padrinho, fico eu para resolver com toda sinceridade. Francisco Araújo Costa trilhou o ensinamento e do velho Militão herdou a sua batuta diante seu juramento de segurar a doutrina para continuar a luta. Os anos iam passando na lida do nosso chão, os troncos velhos ruindo, é nova a situação. Os novos vão assumindo, com luta vão conduzindo a rica pérola do sertão. As brigas continuaram na capital da província, liberais e conservadores, era grande a disputa. Agora Araújo Costa queria passar a cidade, a razão da sua luta. Francisco Araújo Costa foi o primeiro deputado que Grajaú teve, isso em 1800 e alguma coisa. E quando foi em 1881, ele conseguiu que Grajaú passasse a cidade, se emancipasse, né? Dia 7 de abril, Lei 1225 do ano 1881, voavam alegre as araras, cantavam bonito a Nambu, a vila mudava o nome para a cidade do Senhor do Bonfim do Grajaú. O nome de Grajaú é desse tamanho mesmo, Cidade do Senhor do Bonfim do Grajaú, por conta dessa lei de 7 de abril, Lei 1225, de 1881. O jovem rapaz franzino, grande homem se tornou, com ensinamento de casa, político grande virou. Do aprendizado passado começou seu tempo novo, se elegendo deputado. Francisco Araújo Costa, na luta com os Moreiras e os Ledas aliados, na briga politiqueira, por alcunha foi chamado o Cristo do Grajaú, após grande atentado. Esse Francisco Araújo Costa sofreu um atentado de arma de fogo. Atiraram na cabeça dele, de tocaia, mas ele escapou. O presidente da província estava preocupado com aquelas terras distantes, crimes sem ter solução, e mandou um homem embarcado, era Dunche de Abranches, um promotor de ação. Embarcou na capital, muitos dias viajados, mudando de embarcação. Quando chegou a Vitória, desembarcou em Pedreiras, um centro já avançado, e continuou a história. Chegou à Barra do Corda, em montaria viajando, por matas e palmeirais, o couro lhe confortando, era dura a jornada, tinha espinhos na estrada, e seu projeto ia andando. Esse livro, As Filhas do Grajaú, eu o tenho. Esse livro, quando a gente está lendo, parece que a gente está vendo um filme. Esse Dunche de Abranches foi determinado a vir para Grajaú para decifrar por que aconteciam tantas mortes nessa cidade nossa. E ele veio em 1889, 88. Só que, quando foi em 1889, o Brasil passou de império para república. O cargo mudou tudo, então ele teve que retornar, e aí a história do Grajaú não continuou. Mas esse livro é muito bonito, apesar que ele não termina, né, a história, mas ele é muito bonito, eu o tenho. Em Barra do Corda, chegando, ouviu sobre a situação daquele sertão da moléstia, coronéis administrando, patrão e jagunço armado, comandantes e comandados, e o mundo ia girando. Partiu para a fazenda Sibéria, propriedade imponente de um homem de grande posse, no sertão bem respeitado, advogado formado, partidário militante, o leão Leda falado. Estava nos planos seus, para isso foi cauteloso, ver a culpa e o culpado, imparcial e cuidadoso, homem de boa formação, meio a tanta confusão, sempre bem criterioso. Tinha a morte de um promotor para ver quem tinha mandado, uma chacina na cinta, como fora planejado, entre mandante e mandado, para saber como tinha sido, também estava escalado. Aqui em Grajaú, nessa mesma época, foi assassinado um promotor, cortado de facão e colocado, diz que os pedaços dentro de um saco, por um determinado lado político, né? E teve outra morte na Serra da Cinta, que também lá foi um crime muito cruel, e
E um irmão desse rapaz que morreu, depois de ter ido embora para Boa Vista, que hoje é Tocantinópolis, ele voltou com pistoleiros armados, e lá na Serra da Cinta, eles mataram uma família toda, uma família que eles julgavam como culpados da morte do irmão, entendeu? E esse crime também estava indecifrado nessa época. Sentou com a vaqueirama daquela fazenda de gado, ouviu tintim por tintim da rotina existente, cada fato ali passado, de beligerância armada, tudo como planejado. Bem recebido que foi, apresentou seu intento, buscou aquele momento, todas as informações, tudo que tinha passado por ali, o que acontecia para ficar bem informado. Uma etapa se findava, partiu para a fazenda Sibéria. O peixe mora na água, na toca vive o tatu, da carne assada ao caruru, agradeceu a hospitalidade e rumou para o Grajaú. Procurou outro líder no Grajaú da Chapada, depois de vereda e estrada, foi descendo a ladeira e disse um cara falador: se descer vai levar tiro. Ele respondeu: sou promotor. Era tão a situação aqui em Grajaú era assim, tão assim ruim, que uma pessoa desconhecida corria risco de levar um tiro por acharem que era do outro lado político, tinha vindo para resolver alguma coisa para o outro lado. Encontrou Araújo Costa, que já estava informado da vinda do promotor, aquele conceituado. Logo após as boas-vindas, foram tratados os assuntos que estavam cá desse lado. A prosa foi com direito a cumprimento em latim, por fala do promotor, que depois foi retrucado também na língua latina, por Francisco Araújo Costa, respondendo ao perguntado. O episódio se registra na travessia do rio, na passagem em canoa, em visita à Bica Fria. Careciam privacidade, gozando de hospitalidade da Trizidela simpatia. Ou seja, ele falou com Araújo Costa latim, achando que Grajaú, o pessoal não tinha cultura, não tinha conhecimento. Mas como existia a roda de amigos que ilustrava os homens do Grajaú de conhecimentos, o Francisco Araújo Costa também respondeu a ele em latim também. Quer dizer, Grajaú sempre foi uma cidade, graças a Deus, avançada culturalmente, desde os tempos passados. O episódio se registra na travessia do rio, na passagem em canoa, em visita à Bica Fria, carecia privacidade, gozando da hospitalidade da Trizidela simpatia. Eles atravessaram o rio e foram para a Trizidela, porque era um lugar bem pitoresco e um lugar bem aprazível para que eles dialogassem. O regime foi mudado de império para república. O presidente da província também findou a missão, findado o seu mandato do promotor na questão, sem ver completado o fato. Viu o projeto abortado, mas não foi em vão a viagem, pois tudo ficou gravado, pessoas e fatos na passagem, mas nem tudo ficou nu, e teve seu livro lançado, A Esfinge do Grajaú. Então, esse promotor, Dulce de Abrantes, ele lançou um livro chamado A Esfinge do Grajaú. Eu tenho guardado comigo esse livro parece um filme quando você o lê. E esse projeto dele foi abortado porque isso era 1889, dia 15 de novembro. O Brasil passou de império para república. Então, o presidente da província de São Luís mudou para governador, não era mais. Então, quem tinha determinado a ele vir teve que parar o projeto de ele continuar fazendo essas pesquisas em Grajaú, desses crimes. O regime foi mudado, sendo assim tudo mudou. Passou a presidente, quem era o imperador. Tudo ficou diferente e o presidente da província passou a ser governador. Iniciou nova era aqui nesse nosso chão. Assumiu os liberais diante da situação. Se consolida Leão Leda, se tornando grande líder nos destinos do sertão. Leão Leda foi perseguido, se sentindo injustiçado, se mudou para Boa Vista, mudando do rio o lado. Saindo do nosso estado, nas margens do Tocantins, continuou seu legado. O Leão Leda, ele foi embora de Grajaú, eu falei ele bem antes de uma chacina que teve na Serra da Cinta. Então o Leão Leda foi condenado pelo Benedito Leite, que era um político muito forte em São Luís. Benedito Leite culpou o Leão Leda por todos esses crimes que estavam acontecendo aqui. Então o Leão Leda teve que correr da região porque
Benedito Leite mandou uma tropa armada para pegá-lo, para prendê-lo, e ele teve que ir embora do Grajaú. Aqui teve seus desmandos da perseguição do Estado, o pobre do sertanejo foi o réu mais maltratado, se viu preso e acuado, vivendo um tempo negro por estar do outro lado. Era Benedito Leite com o cetro e o cajado, da cúpula mais altaneira nas esferas do Estado, político do outro partido, ou falava sua língua, ou mudava para o outro lado. Foi um grande desmantelo na rotina da chapada, ou era na base da língua ou morte com luta armada, se usava o pasquim, num desespero sem fim, e luta sem ter estrada. O pasquim era um relato bem preparado à mão, com exposição de fatos, se atingia o objetivo, na praça e na calçada, expondo a vida alheia, usando sempre a charada. Aqui em Grajaú, até uns 15 anos atrás, ainda acontecia essa questão do pasquim. As pessoas aqui em Grajaú, alguns amigos cultos, eles que escreviam falando da vida alheia e colocavam por debaixo das portas, colocavam nos bancos da praça. Até um tempo desse rolou até uma confusão, que foi bater no juiz de direito aí. Leão Leda teve seu nome na história registrado, foi grande possuidor de animais de sela, terra e gado, político militante do Partido Conservador, também foi advogado. Propriedades queimadas com subtração do bem, joias, paiol, vintém, porco, cavalo e gado. Leão Leda se mudava, não podia ter amigos por perseguição do Estado. Se mudou para Boa Vista, político por natureza, sem mudar o seu passado, partiu para outros confins, continuou seu legado, cruzando o Tocantins, militando em outro estado. Tudo tem seu fim e hora, também seu dia marcado. Em Conceição do Araguaia, seu ato foi condenado. Lutou contra o povo e um padre, mataram ele e o filho, também foi assassinado. Leão Leda, ele foi para Tocantinópolis, que era Boa Vista, e de Boa Vista ele foi para Conceição do Araguaia. E lá ele teve um problema com o padre. E o padre fez com que a população se revoltasse contra ele, e eles ficaram acuados dentro de casa, numa luta armada, até que um filho dele disse: ele falou para o filho, vamos se entregar, e o filho dele disse: não, pai, nós já brigamos até agora, vamos se acabar mesmo brigando. E eles saíram brigando e morreram. Foram grajauenses que saíram daqui. Essa história é triste, mas é a história, né? A história do Grajaú. Leão Leda morreu em Conceição do Araguaia, continuou politicando. Lá ele teve uma intriga com um padre, que eu vinha falando para a nossa intérprete de Libras, Angélica, que padre nem sempre ele se conduziu por um lado bom. Tanto que para isso aconteceu a Guerra dos 100 Anos, as cruzadas, onde a igreja dizia: vamos matar em nome de Deus, né? Então o padre fez um levante contra Leão Leda lá em Conceição do Araguaia e reuniu a população, e eles ficaram sitiados dentro de uma casa, respondendo àqueles que vinham de fora. Brigaram até que eles foram realmente assassinados e exterminados. Nosso lindo rio e a Chapada, os bravos homens da terra. Aqui eu conto a história do 19 ao 20, que fica aqui na memória para gerações seguintes, nossa guerra e nossa glória. Me despeço agradecendo aos poetas e escritores que fizeram uso da pena, relatando bem cada fato, que aqui fica registrado na conclusão do projeto. Me sinto abençoado. E aqui eu não conto mais da história de 1900 para frente, mas pretendo contar de uma outra forma, em um outro momento, diante de uma pesquisa que eu pretendo fazer em breve, tá? Porque de 1900 até 1949 eu não achei registros no Grajaú em lugar nenhum. Os documentos que tinham em prefeitura, em Câmara de Vereadores, foram todos queimados e extraviados, gente. Então essa é a história de Grajaú, de 1811 a 1900. E aqui agora, para enaltecer a figura do vareiro, do índio e do vaqueiro, eu vou findar o projeto nosso aqui, o edital da Lei Paulo Gustavo, o edital 002, com músicas de composições minhas, a quem eu enalteço o vaqueiro,
o vareiro e o nosso indígena. E aos vareiros. Ao vareiro. Eu fiz uma poesia para o vareiro do Grajaú, onde eu digo: lá vem, são vareiros, não menos carregados de glória, mas carregados de história de vida perigosa. Homens seminus, de roupa, amores e dinheiro, nas jornadas, noites e noites ao relento, banquete de muriçocas e peçonhentos. O corpo pede: arme minha esteira nesse barco vazio, para que nele eu pouse a minha carne crua, minha ferida nua, meu sonho vão, minha trucidada esperança. Só peço, não me enterrem em cova, sem antes, em último pedido, lavem-me no perdão dessas águas bentas, que um dia eu aprendi a nadar, águas que agora, já velho, em ato de extrema unção, a mim vem abençoar. Em tuas praias e lajeiros atei meu sono, até aqui me deste abrigo, me matou fome e sede, foste pai, mãe e conselheiro. Que me perdoem outras fontes, rio da minha paixão. Meu sinal derradeiro vai ficar para tu, meu bom, querido e formoso Grajaú. Viajaram nesse mundo, tanto homem navegador, tantos sonhos derrotados, perderão navegador. Perderão navegador, perderão navegador. No rumo do canto as águas do rio, nessa viagem, tangendo o vareio a mares sem fins, e garité cortam paisagem. Vai vareio, no coice dessas mágoas, vai vareio, vai vareio, no peito a mancha as marcas do sal, no peito a mancha as marcas do sal, no rumo do canto as águas do rio. História para vocês. Em 1901, os capuchinhos, os padres capuchinhos com as freiras, eles fizeram uma missão lá no Alto Alegre, que ficava entre Grajaú e Barra do Corda. E essa missão capuchinho, ela pegou os indígenas e levou para dentro da missão, inclusive crianças, para criarem dentro da cultura deles. E teve inclusive um episódio onde morreram 28 crianças indígenas dentro dessa missão capuchinha, onde ela era composta por padres e freiras. E tinha um índio chamado Caiuiré Imana, de apelido Caburé. O Caiuiré Imana, ele inclusive chegou a ser torturado no pau de arara. Um dos motivos
por ele ser bígamo, por ele ter mais de uma, por a cultura dele, na cultura dele ele tem mais de uma esposa, né? E ele foi torturado pelos padres também. E ele formou uma grande revolta e ele invadiu a missão com um número muito grande de indígenas e assassinaram aquelas pessoas, que eu evito até de chamar massacre porque eu acho que foi um choque de cultura que aconteceu naquela época. E eu fiz uma música aqui que eu pretendo em breve fazer um clipe sobre esse evento. Quando eu digo lá na Matumpurumi da nação Guajajara, lá na Matumpurumi da nação Guajajara, perdeu os seios da mãe, não ouve o canto da arara, a vida pura na sombra dos galhos de paus da mata. Lá na Matumpurumi da nação Guajajara, lá na Matumpurumi da nação Guajajara, perdeu os seios da mãe, não ouve o canto da arara, a vida pura na sombra dos galhos de paus da mata. Cauê se revelou com duro golpe da chibata, pra proteger a raiz, não foi por ouro nem prata, a flecha furou a cruz no alto alegre da mata, limpou de sangue a missão e os galhos de paus da mata. Lá na Matumpurumi da nação Guajajara, lá na Matumpurumi da nação Guajajara, perdeu os seios da mãe, não ouve o canto da arara, a vida pura na sombra dos galhos de paus da mata. E para o vaqueiro fiz assim: o meu cavalo tem patas de ouro, corda, coragem, couraça, couro, onde a vida em mim deságua, o meu cavalo tem patas de ouro. O meu cavalo tem patas de ouro, corda, coragem, couraça, couro, onde a vida em mim deságua, o meu cavalo tem patas de ouro, o meu cavalo tem patas de ouro. Nos caminhos dessa vida, muita estrada eu aboiei, do estirão das jornadas, me perdi e me achei. Companheiro de vitrão, a sorte do bom vaqueiro é morrer de ferrão na mão, ou brigar que nem cangaceiro, luta, terra, sangue, gaiatou, luta, terra, sangue, gaiatou, luta, terra, sangue, gaiatou. O meu cavalo tem patas de ouro, corda, coragem, couraça, couro, onde a vida em mim deságua, o meu cavalo tem patas de ouro. O meu cavalo tem
boiadeiro boiada, novilha na pastação, vaca gorda na invernada. Companheiro de lindão, a sorte do bom vaqueiro é correr de ferro na mão, obrigar que nem cangaceiro, luta, terra, sangue, gaiatou. Por ser poeta do avesso, andando de trás pra frente, meu mundo é uma bola louca, a bola do mundo sente. As voltas das minhas letras são hipotenusas, catetos, canoas, guetos no coração do presente. Quem parte deixa saudade, quem fica é quem mais sente. Tchau. Eu vou cantar o Grajaú da gente. Atirei os meus versos no caminho, na beirada do rio em desafio, lavadeira de roupa, candeeira, sombreando amores desvairados. Quem sabe um dia ainda caso com a lua por ser mais verdadeira. Eu não dispenso o carinho da cendeira, me deixou crueldade por amor, e pra cantar os meus versos desencanto. Quem sabe um dia eu morrer e viver outra vida e sem viver. Um poeta faz versos pra encantar e não teria sentido não gostar da lua da gente. A beleza por trás da catedral, o namoro na praça, o sossego, uma ponte que liga o aconchego, e a crise dela se enche de magia. De novo eu, poeta em sintonia, vou soltando meus versos pro ar. Este rio pra mim é o meu rio, é bem mais forte que as correntes do mar. É o Grajaú da gente. Catedral imponente, abençoando a cidade, de casas batenteadas no sobe e desce de outrora, vão descendo duas senhoras com suas mangas godê, e a juventude subindo na meia de um garoto, e uma prosa bem proseada em taburetes de couro. No sertão de chapéu trajado deixa no passo a saudade do que eu fui no passado, mas que também eu sou no presente. Eu sou a rica pérola do sertão, eu sou o Grajaú da gente. Obrigado, Angélica, obrigado, Taimã. Super feliz da vida e agradecendo do coração. Gratidão, professora Jaque, gratidão a todas as professoras, gratidão a todos vocês alunos, a quem eu peço uma salva de palmas para vocês mesmos. Valeu, muito obrigado, gente. Assim, estou muito feliz e agradecido, professor, a todos vocês, a todos indistintamente. Estou muito feliz, muito obrigado. Até a próxima. Ano que vem, nós estaremos juntos dia 11 e dia 17, né, Taimã? Dia 11 e dia 17 eu estarei aqui com vocês, tá? Espero, vou sentir saudade. Até lá. Tchau, tchau, tchau. Bom dia! Bom dia a todos. Bom dia. Essa aqui é a Natália, ela é surda. Esse aqui é o Raul, ele também é surdo. Eles são meus alunos lá no Grajaú. Eles estudam, a Natália está no 7º ano e o Raul no 1º ano do ensino médio. E eles estão muito felizes de estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Só vamos ver aí a linguagem de sinais. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Raul e eu sou surda. Então, vocês, pessoal aqui, muito legal, gente, muito alegre.
Estou muito feliz, parabéns para todos vocês, viu? Obrigada. Um dia eu morrer e viver outra vida e sem viver. Um poeta faz versos pra encantar. Não teria sentido não gostar da lua da gente. A beleza por trás da catedral, o namoro na praça, o sossego, uma ponte que liga o aconchego. Três delas se enche de magia. De novo eu, poeta em sintonia, vou soltando meus versos pro ar. Esse rio pra mim é o meu rio, bem mais forte que as correntes do mar. É o Grajaú da gente. Atirei os meus versos no caminho, na beirada do rio em desafio. Lavadeira de roupa, gambeleira, sombreando amores desvairados. Quem sabe um dia ainda caso com a lua por ser mais verdadeira. Eu não dispenso o carinho da cendeira que deixou crueldade por amor, pra cantar os meus versos desencanto. Quem sabe um dia eu morrer e viver outra vida e sem viver. Um poeta faz versos pra encantar. Não teria sentido não gostar da lua da gente. A beleza por trás da catedral, o namoro na praça, o sossego, uma ponte que liga o aconchego. Treze delas se enche de magia. De novo o poeta em sintonia vai soltando seus versos pro ar. Esse rio pra mim é o meu rio, bem mais forte que as correntes do mar. É o Grajaú da gente. A catedral imponente abençoando a cidade, de casas patenteadas no sobe e desce de outrora. Vão descendo duas senhoras com suas mangas godê, a juventude subindo na mira de um garoto e uma prosa bem proseada em tamboretes de couro. O sertão de chapéu trajado deixa no passo a saudade do que fui no passado e que também sou no presente. Eu sou princesa do sertão, eu sou o Grajaú da gente. É o Grajaú da gente. É o Grajaú da gente.